Segundo termo, segundo termo de depoimento que presta Marcelo Baía Odebrecht, na presença de seus advogados, Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Prado Batista, e ainda na presença dos procuradores da República, Geduda Viercelli e Antônio Carlos Welter. Marcelo, por favor, esclareça, confirme por favor que esses são seus defensores e que também tu estás depondo aqui na condição de colaborador do Ministério Público, na forma da Lei 12.850, e que esse teu depoimento é prestado de livre e espontânea vontade, e ainda que tu tens conhecimento de que é essencial que tu digas, que tu contribuas de forma efetiva para que tu tenha os benefícios previstos no teu acordo. Sim, somos defensores e estou aqui de maneira espontânea. Então, Marcelo, eu vou lhe pedir, por gentileza, se tu puderes falar a respeito do conteúdo do anexo 2, que é a relação com a Presidência da República, ciência da Presidência da República sobre pagamentos ao PT, Governo Federal via Caixa 2, e sobre desvios de recursos na Petrobras. Pode falar. Entre 2002 e 2008, no período que eu era líder da Engenharia e Construção, a relação principal com o PT, Governo Federal, se dava através do presidente do Conselho da Odebrecht, que era meu pai, e o diretor-presidente da Odebrecht S.A., que era Pedro Novis. A partir de 2008, quer dizer, a partir do segundo semestre de 2008, quando eu comecei a assumir o papel na Odebrecht S.A., aí a interlocução de Palocci, que eu já conhecia, passou a ser mais comigo. Tá? Continuo a ter a relação com outros, mas aí eu passei a ser o principal interlocutor dele e ele passou a ser o meu principal interlocutor. No que tange a ex-presidente Dilma, eu conheci ela na época que ela era ministra de Minas e Energia, passei a ter com ela uma interação constante desde então, quer dizer, quando ela foi ministra de Minas e Energia, quando ela foi ministra da Casa Civil, depois candidata e depois presidente. Quando ela era presidente, quando ela se tornou presidente, então quer dizer, a relação com a ex-presidente Dilma, principalmente a partir de 2008, passou a ser primordialmente comigo. Essa sim é a relação direta com Lula. Eu, apesar de eu, obviamente, ter vários eventos que eu estava com ele, mas a relação direta com Lula nunca foi minha, tá? Mas com Dilma sim. Tá? Agora, os meus principais interlocutores, no que tange aos temas que eu tratava, seja relativos ao PT, seja o governo federal, sempre foram Palocci, até 2011, que foi quando ele deixou de ser ministro da Casa Civil, quer dizer, não apenas... Quando eu assumi a Odebrecht S.A., o Palocci já não era mais ministro, mas ainda assim era meu principal interlocutor. Foi ele, inclusive, que eu já conheci o Guido, mas foi ele que introduziu, quer dizer, a relação, ele que solidificou a minha relação com o Guido. E ele continuou sendo meu principal interlocutor até 2011, até ele sair da Casa Civil. A partir daí, o principal interlocutor que eu passei a ter foi o Guido, e Palocci, a relação com Palocci já vinha, digamos assim, direcionada desde antes de eu assumir, imagino por Lula, a meu pai, o Pedro Novis, e com o Guido, quer dizer, foi reforçada por Dilma várias vezes, que a relação principal seria com ele, inclusive temas de contribuição, qualquer tipo de coisa. E várias vezes que eu estava com ela, quando tinha algum tema, ela se referia, com o Guido que tem que resolver. No que tange a questão de Caixa 2, tanto Lula quanto Dilma, eles tinham conhecimento do montante, digamos assim, não necessariamente do valor preciso, mas tinham um conhecimento da dimensão de todo o nosso apoio ao longo dos anos. Eles tinham, eu diria que a Dilma, ela sabia que grande parte do nosso apoio estava direcionado para João Santana, tá? Várias vezes ao longo do tempo,
ainda que não fosse ela que pedisse o pagamento para João Santana, porque eles sempre vinham dito por Guido, quer dizer, várias vezes em nossas conversas se mencionou a questão, ela sabia do apoio que eu dava ao amigo dela, essas coisas todas, e especificamente em 2015, no encontro que eu tive já com a Operação Lava Jato deflagrada, já quando a gente tomou consciência eu tive consciência de todos os depósitos que tinham sido feitos, e aí eu vou relatar mais à frente, aí sim eu posso afirmar que explicitamente eu mostrei para ela a quantidade que podia contaminar a campanha dela. Teve um fato. Marcelo, onde é que aconteceu esse encontro? Esse foi no México. Em maio de 2015, entendeu? Nesse momento, o que aconteceu foi que eu estava muito preocupado, que a gente tinha identificado, através das investigações internas, vários depósitos, não necessariamente vinculados à campanha do Brasil. A gente posteriormente descobriu no exterior, mas para João Santana, e meu alerta é que, independentemente qual era a origem, ia contaminar a campanha dela. Isso eu vou explicitar mais na frente. E no que tange a presidente, teve que eu me recorde, teve apenas um momento onde ela tomou ciência, e eu vou mencionar na frente, de um ilícito que ocorreu na Petrobras, que se refere ao PAC SMS, onde eu relatei ela depois. Os meus encontros quando ela era presidente, em geral se dava em média, 2 vezes por ano. Não era uma coisa regular, podia ter mais 3, outro ano. Em geral, eram encontros longos, quer dizer, era 2 a 4 horas, porque eu normalmente levava uma agenda e a presidente, ela entrava em muitos dos tópicos, mas eu tinha vários encontros com ela, rápidos, ao longo do ano, por conta de eventos como inauguração de obras, visita que ela fazia a algumas obras nossas, eventos empresariais, e nessa oportunidade eu sempre encontrava uma maneira de estar com ela 5, 10, 20 minutos, onde eu repassava alguns temas mais urgentes com ela. Essas reuniões que aconteciam e que eram mais longas, de 2 a 4 horas, tinha mais alguém que participava delas? Em geral, nessas reuniões longas, não. Algumas específicas, eu diria o seguinte, em algumas poucas, acho que 1 ou 2 talvez, o Anderson, que era o rapaz que ficava com ela, às vezes acompanhava, tomava nota, tá? E teve uma reunião que eu me lembro, que foi uma reunião bastante longa, que foi discutida a questão das arenas, da Copa do Mundo, que aí sim, nessa reunião teve o Luciano e o Palocci, tá? Isso foi no primeiro semestre de 2011. Obviamente, como eram reuniões longas, e às vezes a depender do tema, o que ela fazia, ela chamava, independente daquele tema, chamava o ministro, chamava alguém para vir, ou ligava, botava em viva voz, e aí outras pessoas acabavam participando momentaneamente. O Luciano Coutinho, essa reunião que teve sobre as arenas, estava presente o ministro Palocci, que na época Casa Civil, e o Luciano Coutinho. E essas reuniões, elas constavam da tua agenda particular? Essas reuniões todas constavam das agendas, nunca foi nada, não teve nunca nenhuma reunião que foi tratada de uma maneira... todas as reuniões eram públicas e conhecidas, entendeu? Inclusive, várias vezes eu saía, o pessoal, tinha repórter, já estava esperando. Teve algumas reuniões que foi no Palácio. Em geral, quando era no Palácio, era no Palácio da Alvorada, era na biblioteca que ela tinha. Talvez essas reuniões, não necessariamente, eu não sabia se constava ou não da agenda pública, mas eu nunca procurei, nunca fiz nenhuma questão de omitir essas reuniões. Sempre foi uma reunião que, se houvesse um registro formal, isso teria havido. Nunca houve nenhuma... Inclusive, em todas as reuniões eu tenho as agendas dela. Nesse ponto eu levava as agendas, para tratar com ela. Não necessariamente eu tratei de todos os temas que eu levava nas agendas, mas eu levava. Bom, eu não sei se tu terias mais algum aspecto a acrescentar. Eu acho que não, né? Não.
Acho que ficou tudo. Editores, se acontece? Eu dou por encerrado o segundo termo de depoimento, termo de colaboração número 1.